Então, gente, vamos tentar começar a entender como que fica esse mundo no século XIX. Gente, para começar a entender como que está o mundo no século XIX, é importante entender como que estava estruturada aquela sociedade. Como que as transformações econômicas causadas pela crescente industrialização, modernização, que a gente viu lá no início do ano, vocês lembram? Como que essa novidade, esse moderno, influenciou a sociedade da época? Então vamos ver? Sociedade. Aqui está a pirâmide social do mundo do século XIX, né? Da Europa no século XIX. Então, olha, em cima está a alta burguesia, logo em seguida a média burguesia, depois a pequena burguesia e depois na base, embaixo, em maior número, classe trabalhadora. Gente, pensa aqui comigo, o que define quem está em cima e quem está embaixo? O que define ser rico ou pobre? Bem, a capacidade que o indivíduo tem de acumular capital e dominar o meio de produção, ou seja, quem que é o meio de produção? A máquina ou a terra, que é quem produz, né? Então, quem mais está no topo tem mais posses e, consequentemente, tem mais lucro. Vocês entenderam? Então, quanto mais posses, quanto mais você é dono de terras, dos meios de produção, mais você é rico. E quanto menos você tem os meios de produção em terra, mais pobre você é. Ou, pelo menos, você precisa, como você não é dono, você precisa alugar de alguém ou vender a sua força de trabalho para alguém que seja o dono. Essa imagem que eu vou colocar aqui ilustra bem essa situação, né? O pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Gente, por que será que é difícil inverter essa pirâmide que eu mostrei para vocês? Pela lógica, gente. Quanto mais os burgueses acumularam, mais os trabalhadores se tornavam miseráveis. Quanto mais os burgueses acumulavam, mais os trabalhadores ficavam miseráveis. Quanto mais o trabalhador tem acesso ao capital, aliás, né? Quanto mais o burguês tem acesso ao capital, menos o trabalhador tem acesso ao lucro. Por isso que essa pirâmide social é difícil de inverter, é difícil de superar essa realidade, né? Por isso que o próximo tópico, desenvolvimento para quem? O desenvolvimento, a modernização, foram invenções e avanços tecnológicos que marcam a sociedade até os dias de hoje, que evoluíram até os dias de hoje, né? E é impossível a gente pensar a vida da gente sem essas invenções, sem essas inovações, principalmente os meios de comunicação. O mundo, ele está ligado, vou colocar uma questão para vocês pensarem. O mundo, ele está totalmente ligado, totalmente conectado aos computadores e à rede mundial de internet? Não, né? Não. Só quem pode comprar e pode pagar por esse serviço ou por esse produto é que consegue ter acesso. Então, é aí que vocês vão perceber que o desenvolvimento que começou, esse desenvolvimento colocado do século XIX, pensando até os dias de hoje, para quem que é esse desenvolvimento? A quem que ele beneficia? Professora, como assim contradição? É exatamente isso que eu acabei de falar. Essa contradição criada pelo liberalismo burguês lá no século XIX, e todo mundo vê até hoje, né, até os dias de hoje, vocês percebem que é um desenvolvimento absurdo e, ao mesmo tempo, um empobrecimento absurdo, né,
da maioria, inclusive, da maioria da população. Então, entenda essa lógica aqui. Desde o século XIX, a população ela não consegue mais viver sem a produção, sem o produto da tecnologia. Vocês não concordam comigo? Imagina, não tem como imaginar viver sem isso. De alguma forma você está usando a tecnologia. Mas quem tem a posse da produção tecnológica, dos produtos tecnológicos, são os ricos. A burguesia, né? Nos termos cunhados no século XIX, a burguesia. Aos mais pobres, resta apenas consumir, né? E enriquecer cada vez mais o produtor, que é o mais rico. É como se a gente não tivesse acesso à forma como é produzido e nem entenda como é produzido. A gente só sabe que precisa disso e não consegue viver, não consegue imaginar a sociedade sem esse desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe, a gente não, né? Mas, no caso, aquela base da pirâmide, desde o século XIX, eles não têm acesso a como produzir e nem sabem como é produzido. E isso fortalece uma contradição que vem desde o século XIX até hoje, que faz sempre enriquecer uns e empobrecer os outros, né? E isso, gente, essa situação de contradição vai gerar um choque de classes, né? Dali a pouco as pessoas vão começar a perceber que o modo de vida que elas estão levando não é um modo de vida justo, né? Por isso nós vamos falar agora das revoluções liberais. Revoluções liberais. Gente, revoluções liberais. Já vou deixar um esquema aqui para vocês entenderem. Toda vez que fala em revolução, gente, é uma briga, uma disputa entre dois lados, né? Ou até mais, mas principalmente dois lados. As revoluções liberais, elas são marcadas pelos embates entre a classe trabalhadora e a burguesia, tendo em vista esse panorama social que eu já falei, né? Já expliquei, né? A desigualdade social crescente. E também entre a monarquia e a burguesia. Por quê? Obviamente, gente, vamos pensar primeiro. Vocês já conseguem perceber que a burguesia, ela está presente em todos os embates, né? É porque é forte nesse momento, no século XIX, uma doutrina, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o significado dela, que é o pensamento liberal. Liberal burguês. Gente, vale a pena dar uma parada e ler a definição de liberalismo. Vamos perceber, depois de ler essa definição do que é liberalismo, a gente consegue notar que o liberalismo, ele não favorece a classe trabalhadora, porque ele privilegia o enriquecimento da burguesia. E também não tem nada a ver com monarquia, com absolutismo, uma vez que ele preza a liberdade de mercado, a liberdade religiosa, né? Esse é um preceito muito burguês. Então, as tensões desse período gerou uma onda de revoluções que ficou conhecido como Primavera dos Povos. Gente, o que é a primavera? A primavera não é aquela época do ano em que as flores florescem, as árvores, né, ficam tudo florido, tudo mais bonito, tudo aparece e mostra quem se é, a natureza fica mais florida, os pássaros, uma época bonita, linda. Por isso que essas revoluções, no meio dessas revoluções, ficou conhecido como Primavera dos Povos. Porque é como o povo resolveu mostrar suas insatisfações, né? Em relação a toda aquela desigualdade que estava acontecendo. É como se o povo se abrisse, florisse, para abrisse os olhos para aquelas situações que vinham acontecendo, que deixavam cada vez mais a maior parte da população na miséria. Em contrapartida, o modo de vida burguês sempre cada vez melhor, cada vez mais rico, cada vez mais luxuoso.
Então, as pessoas acabaram indo às ruas para poder... Vocês têm que entender até aqui, nessa parte, principalmente, que a sociedade do século XIX foi totalmente construída em cima de uma divisão social, construída em cima de valores burgueses que tinham como preceito básico o liberalismo, que favorecia, mas que favorecia, sim, favorecia o crescimento econômico da burguesia, em nome das liberdades individuais, do direito de posse, do direito de enriquecimento, mas que sempre deixava na mão de poucos a maior parte do lucro, enquanto a classe trabalhadora, em maior número, dividia o que restava desse sistema liberal, uma vez que o lucro sempre ficava nas mãos de quem tinha, quem era o dono da máquina, né? Ou o dono da terra. Portanto, quem tinha os meios de produção, os meios de se enriquecer. Então, essa é a sociedade e a conjuntura, e isso vai gerar um choque de classes e vai gerar o que a gente conhece as revoluções do século XIX. Então, é isso que vocês têm que entender desse primeiro período, dessa primeira parte.